Essa tese de imunidade de rebanho, onde você adquire a imunidade através do contato e não da vacina, isso é um erro. Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa. Mostrar para Claro, vocês. aquelas notícias que aquecem o nosso coração. Ministro, eu queria iniciar com o senhor de onde foi questionado agora há pouco, tanto pelo relator da comissão quanto pelo vice-presidente da comissão, que é acerca da questão do uso da cloroquina. Não é? O senhor citou, por exemplo, uma reunião com empresários que se deu, depois teve uma live e, na sequência, Vossa Excelência fez o pedido de sua demissão. Nesse interim, ministro, entre a reunião com a classe empresarial, que é o que me parece, serem empresários da área farmacêutica, é isso? Eu não sei dizer para a senhora, eu, na verdade, ouvi isso depois. Então, eu não sei dizer exatamente com quem foi a reunião, isso eu vi na mídia, para te falar a verdade. Nesse interim, entre a reunião da classe empresarial e o seu pedido de demissão, o senhor teve alguma conversa anterior com o presidente Bolsonaro? O senhor recebeu, por exemplo, algum tipo de pressão que levasse, nesse interim, ao seu pedido de demissão? Não. Certo. O senhor ficou muito pouco tempo no Ministério, né? Algo aí em torno, menos, na verdade, de 30 dias. E aí os colegas já fizeram as várias perguntas referentes às razões que lhe levaram a fazer o pedido de demissão. Eu diria ao senhor, eu estaria, por exemplo, falando errado ao dizer que o seu pedido de demissão se deu, além da questão da cloroquina, também pela posição negacionista do presidente Bolsonaro? Objetivamente, não. Eu quero deixar bem claro, a minha saída foi porque eu não tinha autonomia para implementar aquilo que eu achava que era certo. Todas as coisas que levavam a esse conceito tiveram peso, mas especificamente a razão essencial foi eu precisava de autonomia e precisava de liderança. Sem isso, eu não ia conseguir fazer o que eu tinha que fazer em termos de estratégia, ação, tudo. Então, essencialmente, foi isso. A cloroquina foi realmente o pontual, mas existiam outras coisas que aconteceram que já foram colocadas. Mas a minha saída, essencialmente, foi porque eu não teria autonomia e a liderança para conduzir da forma que eu achava que devia. O senador Humberto perguntou isso, mas eu tenho um questionamento. Em algum momento, o senhor como presidente, ou o senhor como ministro, perdão, se convenceu dessa tese? E, na sua opinião, porque no Brasil o governo nunca reconheceu que errou, que a tese de imunização de rebanho falhou? Essa tese de imunidade de rebanho, onde você adquire a imunidade através do contato e não da vacina, isso é um erro. A imunidade você vai ter através da vacina, não através de pessoas sendo infectadas. Então, isso aí não é um conceito correto. Né? Então, e o que acabou acontecendo, eu até comentei antes, o que você teve nos lugares foi uma sobrecarga dos sistemas, porque você teve muito mais casos do que o sistema podia receber. Isso é mais um item que deixa claro como é importante você já estar preparado gerencialmente para enfrentar uma pandemia, entendeu? Isso é mais uma coisa que a gente vai ter que aprendizar, mas essa imunidade de rebanho, através de infecções, não, isso é um erro. Obrigada, senhor presidente. E obrigada, ministro, pela resposta. Iniciamos também no período a revisão do diagnóstico e tratamento, como eu falei. A gente estabeleceu um programa de visita aos hospitais e às cidades para entender exatamente o que estava acontecendo no lugar e entender a realidade, não só da situação da doença, mas dos profissionais de saúde. A gente promoveu medida de auxílio Estado e município, habilitação de leito, elevação do teto MAC, fornecimento de respiradores, EPI, liberação também das verbas. No âmbito da vacinação, eu trouxe a vacina de Oxford, da AstraZeneca, para o Brasil, através dos estudos clínicos. Comecei a abordagem com a empresa Moderna e a gente, na época, teve um período que eu fiz uma entrevista, uma conversa inicial com a Janssen, que foi para iniciar a parte de estudo também. Lamentavelmente, a minha passagem no Ministério foi curta, e de modo que eu não pude dar seguimento ao desenvolvimento desses projetos, né? As razões da minha saída do Ministério são públicas, elas devem basicamente à constatação de que eu não teria autonomia e liderança que imaginava indispensáveis ao exercício do cargo.
Essa falta de autonomia ficou mais evidente em relação às divergências com o governo quanto à eficácia e extensão do uso do medicamento cloroquina para o tratamento do Covid-19. Enquanto minha convicção pessoal, baseada nos estudos que naquele momento não existia evidência de eficácia para liberar, a gente vai falar um pouco sobre isso. Existia um entendimento diferente por parte do presidente, que era amparado na opinião de outros profissionais, até do Conselho Federal de Medicina, que naquele momento autorizou a extensão do uso. E isso aí foi o que motivou a minha saída, Sem a liberdade para conduzir o Ministério, conforme as minhas convicções, optei por deixar o cargo, agradecendo ao presidente o convite e a oportunidade de exercer a função, na esperança de ter deixado alguma contribuição com os estudos iniciados e com as diretrizes traçadas. Feitos esses rápidos esclarecimentos, eu fico à disposição para responder aos questionamentos de Vossas Excelências, não sem antes reconhecer e agradecer o trabalho dos profissionais de saúde, num momento tão difícil como esse, me solidarizar com as pessoas hospitalizadas e com aquelas famílias e as pessoas que faleceram, são mais de 400 mil pessoas. E fica aqui também uma mensagem para aqueles que sofrem de doenças não Covid, que é uma coisa que a gente não pode esquecer nesse momento, a gente sabe que o sistema sofre em relação a isso, e para aqueles que enfrentam as sequelas da Covid, que hoje são um número crescente, na esperança de que a recuperação dessas pessoas seja rápida e plena. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Uma médica que faz uma paciente aspirar cloroquina, ela comete um crime ou não? Bom, ela fez uma coisa errada. Errado. Então, quer dizer, se o médico prescrever veneno de rato para uma pessoa, dizendo que aquilo cura, não é crime também. É uma coisa errada. Ok. Não, senador, eu não estou dizendo que não é crime, eu não tenho... Coisa errada é uma coisa. Crime é outra. Você levar a óbito uma paciente, como levar a óbito uma paciente no meu estado, porque mandou aspirar cloroquina, eu posso falar assim, Eduardo, eu sou o presidente da comissão, eu só estou querendo ajudar, porque o ex-ministro ele está levando a comissão, sabe, nada é objetivo, eu não me lembro, eu não me coio, porque eu vou fazer umas perguntas daqui a pouco, talvez você não se lembrar, não adianta. Trazer uma pessoa para depor que não lembra, que diz o seguinte, que saiu a cloroquina, mas houve intervenção, mas não sabe quem interviu, quem quis, então fica difícil para a gente. E ele está sob juramento aqui. Eu estou querendo, não vou questionar a cloroquina, só estou querendo entender o posicionamento médico em relação à prescrição errada de um medicamento. Eu não estou questionando, não estou entrando no mérito da cloroquina. 15 segundos. Senador,